Rogério Castro Meira, que os provia, e do vice-ministro Henrique Neto, que está com a palavra. Senhora Presidente, antes da leitura do meu voto de vista, apenas informar, eu recebi, o advogado que esteve comigo antes da sessão, o advogado do recorrido, Boído Silveira Machado, está pedindo vista dos autos pelo prazo de 5 dias. Ele dirigiu uma petição a mim, parece que dirigiu uma petição à presidência e uma petição à eminente relatora. Porque, no caso, é só a ministra relatora que é a condutora do processo. Agora, só sacar um aspecto. O julgamento já está curso, né? Mas a relatora é que eu acho que tem que definir se defere a vista ou não. Suspendendo as consequências. Indica se adiamento para ele ter acesso, né? Deve ser advogado novo, no caso. Sim, juntando procuração. O processo em andamento. Se a moda pega, não acaba sem não se acaba não. Já está em julgamento. Com votos polidos. Aí já substitui, assim, dá uma impressão de... Até porque se assume o processo no estado que ele tem que estar. Eu sou no julgamento. Pois não, então tem a palavra, ministro. Aconteceu alguma coisa grave? Aconteceu para justificar um adiamento de um processo que está em andamento? Foi indeferido e por isso eu estou passando a palavra está com o ministro Henrique Neto. Senhora Presidente, eu vou tentar fazer um resumo do caso. Trata-se de inexigibilidade da linha G. Num primeiro momento, a eminente relatora deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que examinasse a sanabilidade ou não dos motivos que levaram à rejeição das contas. Quando os autos voltaram ao Tribunal de Justiça, a parte impetrou uma ação declaratória, teve negada a sua antecipação de tutela e entrou com mandato de segurança e obteve, em dezembro de 2012, uma liminar suspendendo o acordo do Tribunal de Contas que havia rejeitado as suas contas. Retornou os autos, a eminente relatora votou no sentido de reconhecer essa liminar obtida pelo recorrente, mesmo após, porque ela é obtida quando o processo ainda estava sob julgamento dos embargos de declaração no TRE, e dela divergiu o eminente ministro Marco Aurélio e o ministro Castro Meira por entender que a liminar já tinha sido obtida após a data da eleição, ou seja, teria sido obtida em 6 de dezembro. Eu pedi vista dos autos por lembrar que no agravo regimental no recurso especial 452298, eu procedi um longo exame sobre até que momento o fato superveniente poderia ser apresentado no processo. E nesse exame que fiz, cheguei a 2 conclusões. A primeira, que até os embargos de declaração perante a instância ordinária, seja ela o TRE ou o próprio TSE, importante que seja instância ordinária. Mas neste precedente, opter dictum, porque isso não influenciava na discussão daquela causa, entendi que como o recurso contra a expedição de diploma pode ser por fato superveniente, então até a data da diplomação também poderiam ocorrer os fatos supervenientes que afastassem a inexigibilidade. Eu, entretanto, estou pedindo bem a mim mesmo para evoluir e acompanhar o eminente ministro Marco Aurélio, e lerei apenas, feito esse resumo, senhora Presidente, as 2 últimas folhas do voto, que depois que a matéria é importante. Na presente hipótese, contudo, a situação é diversa. O fato superveniente alegado pelo agravado ocorreu após a eleição, mas antes da diplomação, razão pela qual a definição entre as 2 datas possíveis encontra relevo no presente caso. Após relembrar a matéria e pensar a respeito, entendo que devo evoluir na conclusão de que os fatos supervenientes previstos no artigo 11, parágrafo 10º das eleições, encontram um limite temporal na data da diplomação, na data da eleição, estabelecendo na linha já exposta pelos votos divergentes a data do pleito como limite temporal para a verificação da superveniência da alteração fática ou da situação jurídica do candidato. Isso porque, após o voto que proferiram no julgamento acima, neste caso, reafirmou-se que conforme o jurisprudência do tribunal, a inexigibilidade superveniente deve ser entendida como sendo aquela que surge após o registro e que, portanto, não poderia ter sido naquele momento alegada, mas que deve ocorrer até a eleição, recurso de concessão de diploma, número 53
ministro Arnaldo Gerciani, outubro de 2011. Reexaminando a matéria, verifico, portanto, que a possibilidade de o fato superveniente caracterizador da inelegibilidade ser passivo de arguição pela via do recurso de sucessão de soma não exclui a necessidade dele ter ocorrido até o momento da eleição. Nessa linha, relembro que a previsão legal que determina o exame das condições de elegibilidade e inelegibilidade no momento do registro veio corroborar o entendimento dessa Corte sobre a antiga discussão sobre se as condições de elegibilidade e as inelegibilidades deveriam ser examinadas no momento do registro ou na data do pleito. Verificada a ausência de condição de elegibilidade ou a incidência de qualquer inelegibilidade que perdurou tanto no momento do registro quanto na data da eleição, as alterações fáticas ou jurídicas que lhes são posteriores e externas ao processo eleitoral não podem ser consideradas para efeito de afastamento do óbice verificado. Esclareço desde já que tal entendimento não impede, por óbvio, que o reconhecimento da inelegibilidade possa ser reformado em grau de recurso no próprio processo de registro ou venha a ser cassado nas ações eleitorais pertinentes. Em tais situações, contudo, não haverá que se falar em fato superveniente à eleição, pois de qualquer das hipóteses que se mostra relevante é a consideração das premissas fáticas verificadas até a data do pleito. Em outras palavras, o candidato pode, mesmo após a eleição, ter seu registro deferido ou indeferido em grau de recurso, se para tanto for possível ao órgão revisor verificar que no dia da eleição ele reunia as condições de elegibilidade e não incidia nenhuma inelegibilidade. Na hipótese dos autos, contudo, isso não é possível, pois, como já dito, a liminar seria o condão de afastar a rejeição de contas caracterizadoras da inelegibilidade somente veio a ser obtida em dezembro do ano das eleições, ou seja, após a data do pleito. De outro lado, com a pressão habitual, o eminente ministro Marco Aurélio, nos debates travados, atentou que, no caso, não se estaria diante de mero reconhecimento dos efeitos de um fato superveniente, mas se trataria de reconhecer a tal fato efeitos retroativos. Do mesmo modo, é relevante para o deslinde do presente feito o fato destacado pelo eminente ministro Castro Meira, que verificou que a propositura da ação declaratória de nulidade do acórdão ocorreu em 17 de outubro e que a obtenção da liminar citada somente veio à baia com a impetração do mandato de segurança em 4 de dezembro. Assim, em ambas as situações, o candidato buscou o poder judiciário somente após a data da eleição. Por essas razões, revendo meu entendimento sobre o tema e rogando venha a eminente relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Marco Aurélio e voto no sentido de dar provimento aos agravos regimentais para, em consequência, negar provimento ao recurso especial, cujo mérito, em que tange a insanabilidade das falhas que geraram a rejeição de contas e a sua suficiência para a caracterização da inelegibilidade, foi bem examinado pela relatora na primeira parte do seu voto. Acompanho a divergência com os membros. Pois não. Marco Aurélio. Ministra Luciana Lopes. Senhora Presidente, eu também peço já a eminente ministra Laurita Vaz para acompanhar a divergência, por entender que deve haver um marco temporal final para que essas alterações fáticas e jurídicas possam ser apreciadas tanto pelo judiciário e mais ainda, possam ter seu conhecimento levado ao eleitor, que é o principal ator do processo eleitoral. Ou seja, ele deve comparecer às urnas sabendo a situação jurídica dos candidatos para poder escolher em qual deles irá votar. Com essas breves considerações, acompanho a divergência. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, Esse é o cara. mal ou bem, o candidato participou das eleições. Mal ou bem, isso quem decide é o cidadão, ele foi eleito. Por isso que persiste o interesse, ministro Laurito. Ele foi eleito. Ele foi eleito. Pois bem. A chinelada desse cara. Vejamos aqui o que a Lei Complementar 135 trouxe. O órgão colegiado do tribunal, ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se refere as alíneas D, E, H, J, L, N, inciso 1 do artigo 1º, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade, sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso. Aí vem, parágrafo 1º, conferir efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais, exceção dos demandantes de segurança e habeas corpus. Parágrafo 2º, mantida a condenação de que derivou inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro ou diploma eventualmente concedidos ao recorrente.
Parágrafo 3º. A prática, ou seja, permite até que assuma, tome posse, a prática de atos manifestamente protelatórios por parte da defesa ao longo da tramitação do recurso acarretará a revogação do efeito suspensivo. O caso dos autos que estamos a julgar trata da linha G. Não está previsto aqui Não está previsto. no artigo 26C, introduzido pela Lei Complementar 135, a Lei Complementar 64 de 1990. Mas, para mim, ela serve de parâmetro. Enquanto se estiver a julgar o pedido de registro, o requerimento de registro de candidatura, e através de uma decisão, no caso das hipóteses previstas no artigo 26C, poder-se-á suspender, que é uma decisão liminar, que não está afastando o mérito, poder-se-á suspender a inelegibilidade prevista, a fim de que venha, inclusive, a tomar posse, exercer o mandato, prevendo depois que, se cair aquela liminar ou se transitar em julgado, ele perde, então, consequentemente, o diploma e, consequentemente, a possibilidade de exercer o mandato. Quanto mais, senhora presidente, com a devida vênia dos votos divergentes, se o suporte fático, que era a decisão do Tribunal de Contas, deixou de existir. É muito mais forte do que uma decisão liminar. Mas está a favor do aí. Tá não. De um desembargador ou de um ministro no Tribunal Superior, isoladamente. Não, você está escutando merda. O suporte fático deixou de existir. Não há mais aquilo que motivava. E o requerimento de registro de candidatura não transitou em julgado, ele está em curso. Presta atenção. E eu já votei aqui, senhora presidente, os colegas sabem bem, as senhoras e senhores advogados do Ministério Público, que eu entendo que até na instância extraordinária pode-se se apontar as hipóteses do 26C e aquelas hipóteses que são, embora não expressamente previstas, mas que são decisões judiciais que suspendem casos de inelegibilidade. Como só é acontecer na hipótese da alínea G. Senhora presidente, com todo respeito, com toda a vênia aos votos proferidos divergentes ao da relatora, eu entendo, com essas breves palavras, agregando ao voto já proferido por sua excelência, que não tendo terminado o requerimento de registro de candidatura, compete à Corte julgar a realidade. E qual é a realidade? Não existe mais a decisão de inelegibilidade. Então a Justiça trata o eleitor de que forma? Olha, ele consta da urna. Vamos ver se ele tem ou não tem inelegibilidade, porque tem um processo aqui em tramitação. O eleitor vai lá, vota, escolhe. Antes da diplomação ainda, eu vou até além, ministro Henrique, eu vou até depois da diplomação. Teve esse assunto agora. Se o requerimento de registro de candidatura não transitou, e não existe mais o suporte fático para manter a inelegibilidade. Ah, mas no dia da eleição existia, ou no dia da diplomação existia, ou no dia da posse existia. O requerimento de registro de candidatura, ele está em tramitação. Então nós fazemos o que com o eleitor? Olha, eleitor, ele vai constar da urna, porque ele tem o direito de constar da urna enquanto não transitar em julgado o requerimento de registro de candidatura. Se me permite, Sempre. é que o elemento modificador, ele surgiu no mundo jurídico após as eleições. Mas antes do término do requerimento de registro de candidatura. Como eu disse, O objetivo do as hipóteses do 26C, por comando normativo, nós deveríamos O objetivo do parágrafo 10 do artigo 11, pelo menos assim penso, é viabilizar uma segunda oportunidade, ou seja, que no curso até a eleição se comprove a condição de elegível e o afastamento da inelegibilidade por o ordem Estado judicial. autorizou ele constar da urna. E o requerimento Ele acabou inelegível à época, participando do pleito. não há mais suporte fático. Não há mais suporte fático. Não existe mais, não só no mundo jurídico, mas no próprio mundo, a decisão contrária às contas desse candidato.
O devida vênia, o eleitor vai lá, vota nesse candidato, o Estado autoriza ele constar da urna, o requerimento de registro da candidatura não transitou em julgado. Ele tá reclamando isso aí, ó. Isso aí foi Ele errado. demonstra antes do final que ele não tem mais aquela peça, e aqui nem foi naquilo que eu aceito e fiquei vencido, que é na via extraordinária. Aqui a ministra relatora demonstrou que já na via ordinária isso foi debatido e discutido. Posso fazer esclarecimento? Pois não. Ministro? Este caso, ele tem particularidade, porque o recurso dele chegou ao Tribunal Superior Eleitoral bem antes das eleições. Alegando que as irregularidades dele estavam sanadas. E aí o que eu fiz? Em 22 de outubro de 2012, logo depois das eleições, 22 de outubro de 2012, eu proferi decisão monocrática no sentido de anular os acordos da Corte Regional em razão de reconhecer a afronta ao 275, porque e determinei o retorno dos autos para que o tribunal se manifestasse, que não tinha se manifestado, o tribunal, a Corte contra a sanabilidade das irregularidades encontradas nas contas do recorrente. E quando o tribunal vai julgar isso, já não existe Quando mais. o tribunal foi julgar, ministro, o tribunal julgou e foram postos embargos de declaração. Quando o tribunal foi julgar os embargos de declaração, ele demonstrou que ele tinha conseguido eliminar no mandato de segurança. Por isso que eu entendi, apesar de conhecer esses precedentes, Estaremos prejudicando ele, porque evidentemente não poderia se analisar aquela sanabilidade ou não, porque já mudou o suporte, porque aquele suporte não existe mais. Nem para condená-lo, nem para favorecê-lo, caso fosse sanado. Vossa Excelência, então, ministro Dias Toffoli acompanha. Eu estou a acompanhar a eminente relatora e agradeço a lembrança das peculiaridades do caso que eu tinha no fundo da memória do início do julgamento e das leituras que havia feito. Acompanho a eminente relatora com a devida vênia da divergência. Eu também vou pedir vênia aos que divergem para acompanhar a relatora e também negar provimento, neste caso, ao recurso. Como disse o ministro Dias, houve um pré-questionamento, Vossa Excelência chegou a lembrar isso, exatamente porque até a decisão final continuava posta a matéria que agora Vossa Excelência traz com esses esclarecimentos. Portanto, eu verifico que a relatora, ministro Dias Toffoli e eu ficamos vencidos, deram provimento ao recurso o ministro Marco Aurélio, que iniciou a divergência, o ministro Castro Meira, o ministro Henrique Neves e a ministra Luciana Lócio. Redator para o acordo, o ministro Marco Aurélio. Ministro Henrique Neves. O grupo 1 de Vossa Excelência